Então, quando você quer usar essa ferramenta feedback para ajudar as pessoas a melhorar um comportamento, você, primeiro passo, elimina o feedback crítico. Elimina totalmente. Começa um feedback positivo e, quando necessário, você pede desculpa para a pessoa. Porque eu estava dizendo lá no vídeo anterior que a relação transparente de feedback, ela pressupõe que você tenha uma boa comunicação, ou seja, essa comunicação precisa que a pessoa te entenda. Então, essa comunicação tem que gerar compreensão. Essa comunicação tem que ter respeito e aí gerar uma relação de confiança. Quando você gera essa relação de confiança, você está pronto para ter um bom relacionamento de feedback com o cliente, com o teu interlocutor. Como diz nos 3 passos importantes, que é eliminar o feedback crítico, começar o feedback positivo e pedir desculpa quando necessário, realmente não é fácil pedir desculpa. Muitas pessoas têm dificuldade de pedir desculpa. Mas se você não agir dessa forma, né? Se você não se fazer transparente com a pessoa e reconhecer teu próprio erro quando eles acontecerem, a tua própria falha, você inibe uma comunicação fluente com a pessoa. A relação de confiança passa a não existir entre você e a pessoa. E aí o processo não funciona. Outra coisa que é importante, que quanto mais você tiver uma relação aberta com a pessoa, ela sentir que você é transparente, verdadeiro, mais ela também vai se abrir com você. E aí é mais fácil você ajudar as pessoas. Olha, no mundo corporativo, principalmente, eu às vezes gosto de dar exemplo do mundo corporativo, porque é um ambiente onde você não convive, às vezes, muito com uma pessoa de um outro departamento, de uma outra divisão da empresa. Então, se você, quando tiver com essa pessoa, não demonstrar uma relação de confiança, não demonstrar uma relação de que você está aberto a ouvir também qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de feedback da pessoa, seja ele positivo, seja ele corretivo, não importa. Se você também não tiver essa disponibilidade, as coisas também não funcionam. Outra coisa importante para você perceber, quando a gente fala em feedback, nós falamos em feedback para qualquer tipo de pessoa. Não importa a idade, não importa a cor, não importa a raça. Feedback é uma ferramenta para você ajudar as pessoas a melhorar comportamento. Agora, você faz isso de uma forma sutil, elegante, gerando comunicação, compreensão, respeito e confiança. Imagine você chamar a atenção de uma pessoa, você é um idiota, você não sabe fazer esse serviço direito. Imagine como essa pessoa se sente. Ela se sente extremamente ofendida. E pior que as pessoas se sentir ofendidas, se ela acreditar que ela é um burro, que ela é um idiota. Como é que você acha que ela vai se sentir? Então, olha, você precisa ter tranquilidade, serenidade para dar feedback para as pessoas. Feedback é uma ferramenta de construir pessoas, construir comportamento. Ok? Por isso você tem que ter uma comunicação eficiente, eficaz, assertiva, de forma que a pessoa te entenda, de forma que você gere confiança nessa relação. Ok? Tem que ser uma relação harmônica. Quando você gera essa relação com a pessoa, quando as coisas estiverem ruins, às vezes no departamento da pessoa, na vida pessoal da pessoa, a pessoa vai ter segurança em conversar com você, vai ter segurança em te procurar. Muitas vezes nós questionamos as pessoas de forma inquisitiva, quando você pode questionar de forma assertiva. A pessoa te conta uma dificuldade que ela tem, você pede para ela explicar detalhadamente antes de você apresentar uma solução. Aliás, eu te diria, quando você dá feedback, uma coisa muito difícil é você apresentar a solução. Porque se você está com feedback corretivo e você já apresenta a solução para a pessoa, feedback corretivo, para quem não acompanhou nossos vídeos, é aquele que você usa para corrigir comportamento. Nós não trabalhamos com feedback negativo. Nós trabalhamos só com 2 tipos de feedback, o positivo e o corretivo. O corretivo é quando o seu comportamento não é adequado e eu te dou um feedback para dizer que você deve melhorar aquele comportamento, porque aquele comportamento é inadequado, ou aquele comportamento não cabe naquela situação, ou aquele comportamento é diferente daquilo que a empresa ou as pessoas esperariam de você. Então, quando eu dou um feedback corretivo para a pessoa, eu espero que a pessoa perceba, compreenda e ache a sua própria solução.
Se eu entrego para a pessoa a solução, talvez eu não esteja dando um feedback, eu esteja dando conselho. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Você tem um colaborador que sempre chega atrasado, de manhã cedo, na hora do trabalho. Ele chega 8h15, 8h20, 8h10. Aí você resolve ter uma conversa com ele. Vai ter uma conversa e perguntar para ele: ô Luiz, o que acontece que você chega todo dia atrasado? Ah, o ônibus 10 não passa no horário na minha casa. Como você mora perto do bairro dele, você diz: por que você não pega o ônibus 17? Aí ele diz: ah, eu vou fazer isso. No dia seguinte ele chega atrasado, você vai cobrar dele, ele vai dizer para você: olha, eu peguei hoje o ônibus 17, mas aconteceu a mesma coisa. Ou seja, quem tem que achar a solução nesse tipo de comportamento corretivo, que não é um comportamento técnico, não é algo que tem a ver com o trabalho, que você tem uma normativa, mas e sim com um comportamento pessoal, evite dar conselhos. Porque a pessoa vai jogar o conselho no teu colo. Ela vai dizer que não deu certo, mas ela fez o que você pediu. E aí, se ela fez o que você pediu e não deu certo, você está tão errado quanto ela. Então, na verdade, nessa situação, Luiz, o que está acontecendo para você chegar atrasado? Ah, o ônibus está, olha, mas você precisa achar uma solução para isso. Não sei o que você vai fazer, mas o horário de entrar é esse, eu espero que você entre no horário correto, porque eu preciso de você. E ele vai ter que achar a sua solução. Diferente se o feedback corretivo que você está dentro é de um relatório que ele fez que não está adequado. Aí você vai dizer para ele: ó, o relatório adequado é esse, esse e esse. Nesse caso, você não está dando conselho, você está dando para ele uma normativa de como ele deve fazer o trabalho. Diferente do comportamento que não tem nada a ver com a empresa, é um comportamento pessoal. Ele acordou tarde, dormiu tarde, acordou tarde, pegou o ônibus tarde e chega atrasado para trabalhar todo dia. Que exemplo você dá para as pessoas que estão à volta dele se você não tomar uma decisão? Sabe, uma das coisas que mais prejudica o mundo corporativo, não só o mundo corporativo, mas a sua vida pessoal, chama-se permissividade. A hora que você se tornou permissivo, você perde a sua autoridade. Quando um cara no teu departamento começa a pisar na bola e você finge que não vê, porque é um cara problemático, você não quer resolver o problema, você está mostrando para todo mundo que você está sendo permissivo. Isso acontece muito na sua vida familiar, principalmente com os filhos. Se você for permissivo com o seu filho, sabe o que é ser permissivo com o filho? O seu filho vai para sua mãe pedir para fazer uma coisa, ela diz não, aí ele vem com você, sem falar que falou com a mãe, e você diz sim. E aí você e a mulher e a tua esposa, para não ficar mal, vocês acabam concordando, porque ela disse não, você disse sim, então vamos concordar. Vocês foram permissivos. Seu filho tem que aprender que se ele conversou com a sua mãe e ela falou não, é não. Porque a hora que você entra num processo de permissividade, você perdeu a autoridade. Eu dou consultoria em empresa e eu costumo dizer para os colaboradores que convivem comigo, eu digo o seguinte: ó, se você iniciar um problema comigo, você vai discutir comigo até o final. Se você vir discutir um problema comigo e for para o dono, nunca mais discuto com você esse problema. Você vem comigo, eu digo não, resolve com ele. Porque eu não vou ser permissivo. Se você começou um assunto comigo, você termine comigo. Se eu achar que não posso resolver, eu vou dizer para você, ó, vou subir e vou escalar o problema, alguém vai resolver. Agora, a permissividade estraga todas as relações, todas. Não é só a relação corporativa, não é só a relação familiar, todas as suas relações onde você exercer a permissividade, elas vão se deteriorar. Você pode ter certeza disso.